Eu fui produtor de música, descobri tudo que eu sei sobre produção de música no Festival da Lady White, porque eu tomei um ácido, fui para cima do morro, achei que a gente tinha que tocar no palco da Ilha de White. Eu estava com uma turma lá, a turma felizmente tinha bons músicos, senão eu tinha dançado, era o Gilberto. Eu levei 10 anos para digerir, era impossível. Imagina um cara, eu estava de cueca, porque estava todo mundo louco lá no lugar do maluco, eu estava de cueca, e de cueca eu fui convencer o pessoal do palco que nós tínhamos que tocar lá. E convenci. É sério. E aí eu descobri que era possível fazer coisas impossíveis. No dia seguinte eu era o produtor, eu tinha botado um bando de brasileiros no centro, toquei no palco. Aliás, eu sou o único cara do planeta que tocou uma vez só na vida no palco, foi na Ilha de White com o Gilberto Gil, que é trombone. Essa história eu contei ela muitas vezes e muita gente acha que é a história de mentiroso. Mas acontece que faz um mês e meio apareceu o filme. Apareceu o filme dessa história, eu não sabia nem que ele existia, esse filme. E aí eu fui ver o filme e eu falei, gente, eu tava de calça. Eu falei, cara, mas eu me lembro, eu tava de cueca. Mas aí no meio da história eu pego e tiro a calça e fiquei de cueca. Então o filme está aí, eu estou tentando viabilizar, porque o filme é proprietário dos caras que filmaram Ilha de White, mas eu estou louco para botar ele na roda. Eu vou ver se eu consigo viabilizar. É divertido a história lá do que aconteceu, porque foi o que aconteceu, na verdade, para eu conseguir botar ele sobre um palco lá, foi que tinha um racha político no Festival da Ilha de White. O Festival da Ilha de White era... Gente, se eu começar por aí, eu vou ficar falando 2 horas de Festival da Ilha de White. Deixa eu só agora, deixa eu só fechar aqui. Era o show business, era o business, que tem muito a ver com isso que a gente vai falar logo em seguida. Era o business do show mesmo assim, e ao mesmo tempo era um território liberado, era um pleno movimento, revolução hippie, onde para as pessoas que estavam lá, uma boa parte das pessoas que estavam lá no festival, aquilo lá era político e território liberado. Poder andar de cueca ou pelado era uma conquista política. Poder acender seu baseado era uma conquista política. Nossa, era em pleno nos anos 60 a Inglaterra, um país que estava acontecendo uma revolução de costumes, a revolução hippie, mas era ao mesmo tempo era um estado europeu careta. Então isso era conquista mesmo, era a libertação dele. Mas enfim, essa minha trajetória da música durou um monte de coisas, e com isso eu sou amigo do Gil, mais próximo do Gil há muito tempo, e foi nessa época nós nos apaixonamos por Timothy Leary, que era, não sei se quem conhece Timothy Leary aqui, mas era o cara que introduziu o LSD no currículo das pessoas que estudavam psicologia. Ele era professor de psicologia na Colômbia. Nos anos 80 ele disse o computador é o LSD dos anos 90. E ele justificou isso dizendo que o LSD era para ele, isso anos depois, o LSD para ele era o treino para sermos capazes de usar o cérebro na sua potencialidade plena. Ou seja, capaz de fazer ligações não lineares, entender subjetividades, entender coisas que não se conectam, entender tudo junto aqui agora ao mesmo tempo. Em outra coisa, entender complexidade, sacar complexidade, viver complexidade sem ficar pirado. E o que ele dizia é que o computador entrava na era em que, a partir da informática, as informações que você recebia por dia foram aumentando. Ele tem um gráfico muito interessante, que é o gráfico que bota o desenvolvimento das tecnologias com a quantidade de bits de informação que você recebe por dia. Não é bits, não, desculpa, é de informação que você recebe por dia. E
com o desenvolvimento das tecnologias, a quantidade de informação que você recebe por dia vai aumentando de uma forma que a curva vai ficando vertical, e chega uma hora essa curva não é mais, na hora que chega a internet, ela não consegue mais explicar, porque ela vira uma coisa vertical que não consegue expressar a loucura na qual explode a quantidade de informações. Aí ele diz assim, isso no fundo, saber lidar com essa quantidade de informações que recebe por dia é a mesma coisa que o LSD faz. A gente precisa ser porra louca, doido, precisa parar de pensar dentro de lógicas cartesianas e começar a entender a partir de informações rápidas. Então eu mergulhei nessa coisa de cultura digital, com isso eu fui com o Gil parar no Ministério da Cultura para construir a cultura digital. Foi uma coisa que aconteceu meio por acaso. Eu entendi cultura digital a partir do DNA dela, de uma conceituação filosoficamente falando. Eu sou péssimo, não sou técnico, não tenho vocação para a tecnologia, mas entendi a cultura digital, e nós construímos lá no Ministério da Cultura, junto com o Gil, um setor de cultura digital extremamente interessante. Um era pautar a agenda do Gil, ministro, pelo mundo afora, onde ele fez declarações, não sei se vocês já leram os discursos, as coisas que o Gil falou de cultura digital, quando ele diz assim, eu sou hacker, eu sou ministro hacker, e obviamente a cultura digital defende. Tem algumas palavras que a gente deve abandonar. Liberdade, por exemplo, eu acho que é uma palavra que a gente deve abandonar. Hacker é uma palavra que a gente tem que brigar por ela. E hacker é o técnico consciente que tem consciência política. As pessoas chamam geralmente hacker de cracker. Cracker de hacker. Cracker é o cara que usa, enfim, é um bandido que faz suas bandidagens boas ou menos bandidas, suas molecagens, através usando as ferramentas digitais. Isso não é ser hacker. Hacker é o cara que tem consciência política, é um técnico que tem consciência política, versus da sua entende tecnologia como uma vertente cultural e política. E o Gil, por outro lado, a gente inventou os pontos de cultura e inventou a cultura digital nos pontos de cultura, ou seja, levar a tecnologia de ponta, ou seja, a cultura digital, acesso multimídia. A gente inventou o kit multimídia e levava esse kit multimídia para as comunidades periféricas do Brasil. Eu sou diretor teatral, mas eu sou curador de artes cênicas, um curador internacional, trabalho há 18 anos, vendo trabalhos, buscando trabalhos em algumas partes do mundo, olhando, participando de festivais e programações fora do Brasil. Em 96 eu criei um festival no Rio de Janeiro chamado Rio Cena Contemporânea, a qual eu dirigi durante todos os anos. E esse festival ele tinha uma visão, vamos dizer, borderline do que seria a cena, né? Por quê? Porque já partia de uma visão brasileira do aspecto cênico. Por que brasileira? Porque a palavra teatro não dava conta ou não dá conta dos aspectos cênicos da produção nacional, do que foi gerado e criado aqui desde os seus primeiros momentos, né? Não só o Brasil, mas várias nações ou várias culturas são extremamente cênicas, mas não necessariamente teatrais, no sentido europeu ou de belas artes, né? Ou de cultura clássica europeia. Mas as expressões brasileiras, elas são cênicas e não necessariamente teatrais no sentido do teatro burguês. O Rio de Janeiro, onde aconteceu durante esses anos todos o Rio Cena Contemporânea, foi o berço do chamado teatro brasileiro no sentido europeu, os portugueses, ou do teatro francês que chegava pelos navios.
também o início da dramaturgia brasileira, mesmo a brasileira já com meio de Brasil, com um acento brasileiro, mas ali também, no Rio de Janeiro, simultaneamente é um polo de produção audiovisual muito forte. E a confusão entre o que seria a cena audiovisual e a cena física, a cena com linguagens presenciais, se misturava bastante no sentido mercadológico, no sentido de compreensão para público, né? Então, existe uma contaminação do que seria o aspecto cênico presencial com o aspecto cênico audiovisual, né? É uma questão mercadológica. Então, uma das coisas que me mobilizou a criar o festival era uma questão conceitual de mostrar a multiplicidade do aspecto cênico nacional e internacional. Então, o festival foi criado nesse sentido, com essa amplidão do sentido cênico, e ao longo de 8 edições, uma programação aí que variava às vezes de cerca de 120 atrações diferentes, eu realmente fazia um espectro muito amplo. Nesse espectro muito amplo, nessa busca, vários grupos, companhias, coletivos, artistas trabalharam e trabalham com matrizes tecnológicas fortes. Né? Mas aí eu falo isso e faço uma ressalva, porque eu não sou necessariamente um entusiasta tecnológico de estrito senso. A minha visão tecnológica ela é muito focada num cara chamado Marshall McLuhan, que eu acho que ainda é uma figura extremamente genial. Eu acho que todas as tecnologias são necessariamente extensões corporais, e o que nos interessa basicamente dessas tecnologias são a propriedade que elas têm de nos ampliar os nossos sentidos perceptivos, né? As diversas percepções de mundo, realidade e imaginário. Então, assim, o McLuhan, essa caneta é tecnologia, já que o nosso dedo não escreve, ou até escreve na areia. Mas na falta de uma areia a gente pode ter alguma coisa com uniforme para esculpir na pedra. Então, isso aqui é uma tecnologia de ponta. Eu acho que uma caneta ela tem a mesma qualidade tecnológica de um computador ou de um iPhone de geração barra. Eu acho que esse aspecto é interessante, e eu acho que o aspecto também que me interessa para falar de arte e tecnologia é também um aspecto da habilidade humana na relação simbiótica com a técnica e a tecnologia. Eu acho que faz muito sentido eu ter uma tecnologia e merecer uma tecnologia como essa caneta, se a minha habilidade de gerir ela é extremamente interessante. Ou seja, em última instância, a máquina ou a técnica em si é como se fosse um braço morto, sem na verdade, uma habilidade, desenvolvimento de uma habilidade humana. Né? E o que acontece com a tecnologia hoje, para além do que pensou o McLuhan, mas já baseado em teorias dele, porque ele pensava em conectividades, né? Ele falava que uma pessoa que abre uma torneira num apartamento está em conexão com a pessoa que está abrindo uma torneira num outro apartamento, porque necessariamente se abre uma conexão entre material e física e energética entre essas duas pessoas. Então, necessariamente, pessoas que estão tomando banho no mesmo prédio ou numa mesma cidade estão em conexão. Eu acho que a minha base de troca de tecnologia continua sendo McLuhan. Então, assim, para falar que a introdução para pensar e talvez falar sobre alguns trabalhos, alguns artistas, alguns criadores que têm se valido da transformação tecnológica, incorporado elas com habilidade nas suas criações. Eu acho que essa talvez seja
a razão de eu estar aqui. E aí eu acho que a gente pode falar de alguns casos. Eu separei dois criadores que necessariamente, duas companhias que tiveram pelo Brasil na época do Rio Sena e vieram a São Paulo também criar, para que de preferência tenham pessoas aqui que também tenham referência desses trabalhos ou desses criadores. Um deles é um suíço baseado na Alemanha, chamado Stefan Kaeg, que esteve aqui no São Paulo fazendo criações também. Ele foi pela primeira vez para o Ministério Contemporâneo em 2004. Ele é uma das pessoas que mais me interessa hoje em termos de cena internacional, e a habilidade dele para lidar com essas ferramentas tecnológicas é incrível. Só para citar um exemplo, ele criou há 2 anos um trabalho chamado Call to Calcutta, onde cada um de nós poderia entrar, marcar uma hora para ir ver algo que fosse um espetáculo. A gente chegava na recepção de um prédio corporativo normal, e ali aguardávamos ser chamados. Nós éramos chamados de acordo com o horário que nós tínhamos marcado, como qualquer reunião, e nos diziam para seguir para uma sala X, corredor tal, sala número 321. Quem calcular? Você vai ver. Você entrava numa sala vazia, escritório montado, e aí eu sentei ali sem ler instruções de uso, esperando que alguma coisa acontecesse. E a sala ficava vazia e passavam-se 5 minutos, nada acontecia. Até que tocou o telefone na mesa. O telefone tocou, foi coisa atento, não atento, sala não linha, vai entrar alguém aqui, botar o telefone. Eu atendo o telefone e uma menina se apresenta. Olha, você quer falar em francês ou em inglês? Aí eu escolhi a linha, vou falar em francês. Olha só, eu trabalho num call center aqui em Calcutá. Vou te falar um pouco de mim. Eu trabalho nessa empresa que você está vendo no quadro. Aí olha, está vendo um quadro em cima da planta? Eu falei, então, pois eu trabalho no 3º andar desse prédio que você vê na planta. Eu trabalho já há bastante tempo ali, eu tenho 20 e poucos anos, eu moro em Calcutá, mas eu sou noiva de um cara que mora em Nova Delhi. Nós estamos noivos há mais ou menos 1 ano, e eu sempre vou vê-lo de trem, leva bastante tempo para estar lá. Você é sozinho, casado? E aí começava uma conversa entre 2 pessoas que se desconheciam. Ela é uma atendente de call center, Calcutá, porque é a maior base de call center do mundo. Essa pessoa não era atriz, ela foi treinada, ela foi preparada para esse tipo de intervenção. Em poucos minutos ela conseguia realmente que nós dois estivéssemos conversando um sobre a vida do outro. Ela me perguntava se eu queria um chá, eu falei um chá, ela falou um chá, um café, eu falei, eu acho que eu quero um chá. E aí de lá ela acionava a cafeteira e começava a fazer o chá. Simples. E aí daqui a pouco eu servia o chá, ela falava, olha aqui a foto da minha família. Aí imprimia uma foto na impressora, eu olhava a impressora. Aí eu falei, senta na mesa. Aí eu sentava na mesa e falei, que ano foi isso? Isso foi há 2 anos. 2 anos atrás. Bom, a gente até poderia, né? Ela abria a foto, ela me mostrou fotos dela também no computador. Mas assim, então esse cara, ele trabalha com uma coisa que é difícil dizer, isso é teatro, isso é uma instalação, arte visual, uma história. É uma pessoa. Não, é uma reportagem. É um documentário, né? Eu acho que esse cara é jornalista, eu acho que ele usa técnicas de reportagem, eu acho. Porque o outro trabalho que ele fez, e ele sempre trabalha com pessoas, geralmente não atores. Então ele foi para Calcutá, escolheu uma central, apresentou um projeto louco, uma pessoa, pronto, toparam, apresentou para realizadores e fez isso. E colocou pessoas que falam que a gente, geralmente a gente atende o nosso telefone aqui no Brasil,
tem muitas centrais de call center em Campinas, na Bahia, mas geralmente não são da nossa cidade, né? E geralmente falam coisas impessoais. E geralmente a gente se irrita com essas pessoas muitas vezes. Eles falam de gerúndio, elas estão querendo poder ajudar. Um outro trabalho dele chamado Avignon Sofia, foi visto começar a vir na cidade de Avignon, na França. Você chegava num ponto de ônibus, comprava um ingresso, alguma coisa assim, parecia que você realmente ia ver o espetáculo. Quando você vê, tem para um imenso caminhão baú, bastante grande, e você é convidado para entrar dentro desse caminhão baú. Quando você entra nesse caminhão baú, tem uma arquibancada virada para a parede do caminhão baú. Entrou todo mundo, sentou nesse caminhão baú, aparecia uma menina tradutora e apresentava os dois caminhoneiros. Eles falavam búlgaro e ela traduzia, falava, esses senhores vão conduzir vocês até Sofia. É Sofia, né? Eles fazem isso sempre, vocês fiquem tranquilos, vocês estão acostumados, fiquem à vontade. Aí eles entram dentro da cabine, aí entra uma projeção sobre aquela parede vazia e aparecem os dois caras dentro da cabine. Esses dois caras pegam assim, vamos ouvir música, né? E a menina está sentada no meio deles, traduzindo, e eles botam um CD no rádio e começam a tocar uma música, eles ligam o caminhão. Quando eles ligam o caminhão, dão a partida, aparece a imagem lá de fora do lugar onde a gente estava, em Avignon. E eles começam a andar e sempre que o caminhão anda, a imagem também segue. Como se a gente estivesse... eu não pensei exatamente qual foi a realização não, porque se complica ainda mais, isso é só o início. Eu achei já uma ideia boa. Nessa hora eu já estava dizendo, é boa a ideia. Mas não, na verdade é uma reportagem mais complicada, uma cena que era mais complicada. A gente começava a andar, o caminhão parava, a imagem parava, tudo tecnicamente perfeito. De repente a gente está andando e o caminhão começa a fazer círculos, levanta-se e abre-se essa parte que tem vidro. Você começa a ver as pessoas do lado de fora. E você do lado de fora você vê aqueles rond-point, que são os contornos que tem na França. Tem uma cantora lírica cantando dentro de um rond-point desse e a gente escutando dentro do caminhão. Ele sai e ele para num porto seco, né? Uma área portuária de caminhões. E aí aparece uma figura que vai conversar com a gente, o caminhoneiro, que faz essas trajetórias, falando sobre as viagens dele. Depois vem um amigo dele. Então assim, ele está usando tecnologia nesse sentido. Eu acho um aspecto completamente do Pardal, completamente, mas na narrativa ele desenvolve coisas absolutamente deslumbrantes nas relações pessoais. Na verdade, parece que ele quebra a virtualidade da possibilidade tecnológica, aproximando pessoas. Na verdade, a pessoa está ali do lado de fora e ela chega perto do vidro, ela está conversando com você e ao mesmo tempo está falando sobre a vida dela. Então é um outro trabalho. Eu vi uma série de trabalhos dele, mas assim, essa companhia que esse diretor mobiliza, chamada Mini Protocol, ela tem uma série de projetos incríveis. Aqui em São Paulo ela fez uma chamada Chácara Paraíso. Ele na verdade foi trabalhar com os PMs, a Polícia Militar de São Paulo. Ele foi trabalhar mapeando Chácara Paraíso, um lugar de treinamento da PM paulista. Ele foi ver a vida dessas outras pessoas. O espetáculo que eu trouxe para o Rio de Janeiro em 2005 chama-se Porteiro Toureiro, uma produção do Rio Sena com a Argentina, e era com porteiros desempregados. Ele, na verdade, botava um anúncio no jornal e selecionava porteiros desempregados que iriam tratar e falar um pouco sobre a rotina deles ao longo do tempo nas ruas. Só que nós estávamos dentro de um prédio, ele montava uma bancada dentro de uma vitrine de uma loja. Então o público ficava sentado dentro da vitrine e a loja tinha um vidro espelhado.
Então, quem passava se via, mas nós víamos lá fora. E os porteiros, eles iam aparecendo no meio da multidão. E eles estavam com o microfone e eles iam contando. A gente ia conseguindo localizar porque eles estavam nos olhando. Só que às vezes passava uma pessoa, olhava para o cara falando para o espelho. Né? Então, era muito curioso. E esse espelho servia para ele falar dele mesmo, sobre o que ele fazia. E eles conversavam entre si e a gente estava assistindo isso. Nosso espetáculo era a rua, com essas pessoas, esses pontinhos, um em cima do viaduto, o outro aqui embaixo, o outro andando, o outro se aproximava. Curioso saber da economia disso, como você resolveu. A economia no sentido, como é que você trouxe o negócio desse aí para a empresa? Essas coisas são reconstruídas, né? Na verdade, quem pagou? Isso é o festival financiamento. De novo o nome dele, diretor? Chama-se Stefan Kaeg. Mais ou menos assim, GI no final, Stefan Kaeg. Rimini Protocol é a companhia. Eles são sediados em Berlim. Ele não para de fazer projetos desse tipo. Esse é um tipo um caso que eu acho que é interessante a gente pensar aqui, porque dentro dessa perspectiva tecnológica McLuhaniana, de extensão corporal, de toque, na verdade, eu acho que o que ele faz são toques especiais, né? Ele, na verdade, trabalha com tecnologia, mas ele não perde uma essência que é por muitos propagada com relação ao que seria a arte teatral, cênica, que é o toque, que é o estado de presença. Né? Ele cria novas formas de presença. Eu me chamo Scova, trabalho com música desde 1975, inclusive toquei numa das projetos loucos dele, eu tive em 77. Nunca me senti um cara propenso à especialização. Comecei como contrabaixista, em pouco tempo já não achava que o instrumento era muito pouco para mim. Comecei a mexer com música a ponto de... eu sou pré-internet, da época da BBS, Boletim Board System. Passando um tempo, encontrei um amigo que teve uma loja chamada Planet Music, que era importador de discos. Começou a ter uma experiência com relação Eu sei. Criou um site, naquela época tinha ainda poucos computadores e tal, e começou a colocar trechos das músicas, bem no começo do MP3, das músicas que ele tinha para vender na loja dele, e começou a dar muita audiência isso, numa época onde tinha muito poucos computadores e tal, e ele me chamou para conversar sobre isso, e principalmente porque ele queria respeitar toda a história do direito autoral e tal, não sei o quê. Aí a gente construiu, isso em 1998, a gente fez o primeiro site de MP3, né, que fez o primeiro festival de música interativo no mundo, que se tem ideia, e época que precisava para baixar uma musiquinha de 3 minutos, precisava de 1h30, né, aquele moldezinho que fazia aquele barulho chato, e a gente sabia que ele estava participando de um processo de aculturamento, que as pessoas precisavam de ter esse contato e que a gente sabia que isso ia proliferar a ponto de chegar onde chegou. A gente veio um pouco depois do Napster, então a gente tinha relação com essa coisa no sentido, principalmente, a minha função ali era o cara que representava o músico. Aí eu tinha que, na verdade, chamar os amigos músicos e dizer, você tem que disponibilizar o seu trabalho. Mas como é que eu vou ganhar? Porque você vai ganhar com a sua visibilidade. Você vai ganhar na hora que você puder tocar, você vai ter show tudo aqui. Eu estou propondo para vocês, que vocês usem uma forma gratuita de se divulgar e para um maior número de pessoas do que você está acostumado na mídia tradicional. Seria o jornal, a televisão, o rádio e tal. Bom, muitos acreditaram nisso e continuaram desenvolvendo seus trabalhos dentro dessa linguagem, e muitos me acharam louco, acharam um amigo louco. A gente foi na Associação dos Produtores Fonográficos, os caras falaram assim, não interessa pra gente, não vai acontecer nada. Agora estão mordendo o cotovelo para manter os monstros que eles têm, que são as gravadoras, que já não existem mais também. Também hoje a gente pensar na arte e na comunicação dentro da forma convencional, né, ou
criar uma situação onde você vai fazer o teatro na internet, repetindo o que é o teatro real. Não, na verdade a gente tem que criar uma outra linguagem que parte desse pressuposto, dessa base que a gente tem, né? Nesse MP3 School eu sempre dizia para eles, olha, como nós estamos no processo de aculturamento, toda ação virtual tem que ter um paralelo real, que é para as pessoas se acostumarem a saber que existe outros jeitos de fazer as coisas. Hoje isso já não precisa mais de ser seguido ao pé da letra, porque as pessoas já estão acostumadas com essa linguagem da internet. Né? Hoje o Brasil é um dos países onde, né, Brasil, Índia, onde a gente já acabou com o Orkut, a gente está acabando com o Facebook, né? de tanto acesso que a gente tem, de tantos, né? Parece que isso tem a ver com o Brasil, essa coisa da conversa, da troca de ideia, da confusão do boteco, né? Então eu digo acabar porque um exemplo que aconteceu hoje, que deu um bochicho. Tem uma pessoa que é acostumada, ela até se pergunta por quê. Ela gosta de Clarice Lispector, naturalmente ela coloca texto da Clarice e uma foto. Mas é um negócio que ela faz por prazer, porque ela gosta. Por ela ter posto uma foto para ilustrar esse texto de uma mulher com os dois seios desnudos, e mesmo assim um lusco-fusco que não aparecia nem um biquinho, né, que era esse negócio bem uma foto artística. O Facebook retirou o post dela do ar. E fica aquela discussão, pô, mas como é que pode? Mas ninguém percebe que só tira alguma coisa quando existe uma denúncia. Quer dizer, então, a gente discute o quê? O autoritarismo da administração do Facebook ou o denuncismo de um idiota que precisou de passar pela página dela ou até fazer parte do hall de amigos dela, quer dizer, que mentalidade careta, desgraçada. Sabe? Aí no meio disso aparecem pessoas vaidosas discutindo, falando assim, pô, fica essa besteira dessa garota fazendo isso aí, esse monte de gente em volta falando sobre isso, pô, tem um negócio com solidariedade, cacete, estou solidário a um rico, uma coisa ridícula. Eu já, dá uma olhada na minha página, vai, o cara pôs um monte e falou, bicho, mas ninguém denunciar essa foto, não vai acontecer nada. Então nós também a gente também ainda está vivendo uma época onde tudo isso, quer dizer, já teve um sociólogo que disse que nós estamos vivendo a era do conhecimento, a gente está na era da informação, da disponibilidade da informação, a gente tem que aproveitar muito isso. Então a internet não é maravilhosa. Nós temos conteúdo disponível, verdades e mentiras, né? O Wikipedia, né? Que é uma coisa que, como é que você vai confiar num dado, né? Que tem na Wikipedia, você pode usar aquilo como um elemento a mais na sua pesquisa, mas não, né? Ou o seu filho pegar, fazer pesquisa para a escola, não é bem isso ainda, quer dizer, a gente ainda está num momento onde acho que o surgimento de linguagens novas dentro da arte, de expressões artísticas diferenciadas, né, podem fazer com que a gente possa enxergar daqui para frente uma possibilidade de mudança no caráter do indivíduo, principalmente. Né? Porque o que acontece, sim, o caráter é o mesmo, existe o denuncismo, existe a caretice, existe o autoritarismo, existe, né, e essas regras do Facebook, dessas redes sociais, são feitas por americanos, quer dizer, que são os mais paradoxais e contraditórios, né, nessa relação. Quer dizer, o país mais conservador do mundo é onde tem uma indústria pornô. Isso é uma falta de tesão do cacete. Enfim, eu vim aqui também para tacar fogo um pouco aqui na história, e a minha experiência está relacionada à música, mas principalmente à comunicação. Você falou de McLuhan, para mim, minha parte aqui é linguística, é via Chomsky mesmo, né? A gente poder pensar sobre o que está se apresentando como a possibilidade do teatro feito na internet, né? Sem aquele disco que o Cláudio falou, você tem que ficar pensando que vai contar, não precisa de contar nada, não. Expõe, as pessoas elas estão com sede. E se o que você fizer for interessante, ela vai chegar lá e vai fazer você. Né? Não falar, montar um blog, bobagem montar blog. Se você tem nome, se é celebridade, você monta um blog, você monta audiência. Se você é o Zé e monta um blog, se você tiver sorte. Ninguém vai ficar procurando um blog do Zé Mané. Não é verdade? Se for um cara com celebridade, então vamos no blog rapidinho, você vai ter, não. Primeiro eu vou agradecer
Imagino. Aí coisa que foi uma situação muito curiosa. Eu vi, o meu caminho começou pelos trabalhos no corpo, seja na dança, seja no teatro físico. Então, durante um bom tempo, assim, a minha rotina de trabalho era treinar 20 horas por semana, 15 horas por semana, pouco. Aí a partir do momento eu comecei a pensar o que me interessa realmente, né? A ideia de fazer a ideia de uma performance que não restava, né? Você fazia e no outro dia você começava e fazia de novo construía de novo aquela mesma cena, aquela mesma ação, começou a me incomodar. Eu gostaria de eleger um suporte ou de construir um território onde esse material ele ficasse. Mas nesse momento eu também entendi que ele não poderia ficar da mesma forma ou ele não poderia ser a mesma coisa a qual eu vinha fazendo sempre. Não bastava gravar e projetar numa parede dentro de uma instalação do museu, não bastava ter um registro e colocar na internet. Então, o que seria esse território e como construir esse novo território? No primeiro momento, para mim, as instalações, as videoinstalações foram um caminho. Dentro desse espaço, eu posso colocar desde uma imagem de um ator, uma imagem depois filmando para a câmera, posso criar uma situação que não seja mais teatro, que não seja mais dança, mas que seja instalativa, né? Esse corpo já sai desse espaço, você começa a fazer parte de um outro espaço e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, transmitindo isso via internet, transmitindo a instalação em si, desde dentro do museu para fora. Tem um público pequeno que vai acessar esse museu, que vai chegar e vai ter a experiência de imersão nesse espaço, mas ao mesmo tempo eu gostaria que esse trabalho, eu acho que é uma lista que vocês têm, eu gostaria que esse trabalho atingisse mais pessoas tivessem acesso a isso. Né? A primeira experiência com esse tipo de transmissão foi através de uma exposição no Paço das Artes, um trabalho chamado Florescências, era uma instalação com espelhos, e nessa instalação tinha uma projeção e ela se repetia no Universo de São Paulo. Eu sempre entrei em contato com a Zeta Filmes, que é um canal, um portal, né, que trabalha com o festival de cinema online, de cinema, enfim. E eles têm um portfólio de artistas, tem um canal que chama Off, e aí dentro desse canal tem vários projetos que são diversos, que não são exatamente cinema. Bom, enfim, a Zeta topou fazer essa transmissão, então durante todo o período da exposição de trabalho podia ser assistido online, tanto o vídeo, só como vídeo, ou a instalação, as pessoas que estavam interagindo. A partir daí, para mim, a internet também depois deixou de ser um suporte só de transmissão, né? Por exemplo, a gente tem a Rafael Marquete, artista também, a gente tem vários projetos juntos, e um deles a gente chamava Territórios Complexos, a gente transmitia a primeira instalação, a primeira implantação do projeto foi feito no Sesc Paulista na galeria do Sesc, que é um espaço de vidro, né? Tem a fachada de vidro, o Sesc vai informar, não sei o que vai ser, mas a gente tinha uma projeção no vidro, uma projeção no fundo, uma projeção na esquina e a gente trabalhava com as escalas da cidade, assim, transeunte, o cara que estava passando na Paulista, o cara que estava no ônibus, o cara que estava do outro lado da rua, quem estava dentro do espaço da instalação que alterava a instalação era sensorizada, você caminhava, você alterava o que as pessoas estavam vendo do lado de fora. Era um trabalho sobre a Avenida Paulista e a gente estava lidando com os números dessa região como uma região entre a Paulista, Berrini, Faria Lima, enfim, são 5 bairros que administram 46% do PIB nacional. Então a gente estava trabalhando com representações ou visualizações desses números para a Avenida Paulista. A gente recebeu um convite para expor esse trabalho em Buenos Aires. No momento que a gente começou a pensar, bom, como levar esse trabalho? Esse trabalho era um trabalho site específico, feito para esse espaço, construído em cima dessa relação direta com o lugar. Né? Como levar
como levar essa Avenida Paulista para dentro do museu em Buenos Aires. E a partir daí a gente decidiu construir um espaço de espelhos e trazer o áudio em tempo real, do streaming, que é um programa de streaming. A gente transmitia desde o Sesc Paulista, da internet do Sesc Paulista, a gente transmitia o som da Avenida para Buenos Aires. E esse som acabava editando, o ritmo da Paulista acabava editando o ritmo das imagens de uma das projeções, que eram as projeções mais um para um, eram pessoas, eram imagens da cidade numa escala mais do visível, né? Porque a outra imagem que estava lá era uma imagem de satélite, com uma super construção feita em cima de uma mega estrutura colocada por cima, feita a partir de tracks de GPS, que a gente acabou, né, mapeando toda essa região, passando e passando e passando, com grande concentração ali na Paulista, e essa imagem dessa superestrutura. Vou falar um pouco mais dessa passagem, né, dessa passagem do trabalho de corpo do trabalho para essas performances, quer dizer, para essas videoinstalações com o corpo, né, que tiveram momentos, como não sei se vocês viram, uma instalação no Tomiotaki chamada Black Rain. Era um projeto sobre Hiroshima, um projeto que realiza uma parceria com a Fundação Japão. E para esse projeto eu convidei vários atores e os gravei em estúdio, né, com luz de estúdio, com fundo, com tudo, e esse material todo foi organizado em arquivos do time, pequenos arquivos, que eram. Eu montei um espaço que era uma espécie de luneta, um corredor de espelhos também, trabalho com espaço de espelhos. E essas imagens estavam projetadas no chão. Então, conforme a pessoa caminhava dentro da instalação, você acionava essas imagens desses atores em vários momentos, representando um pouco essa situação de Hiroshima. Imagens de documentários, imagens dos atores gravados em estúdio, imagens mais abstratas no final. Que legal. Com explosões, com areia. Esse corredor nesse formato acabava gerando uma espécie de situação conceito. Você tinha da primeira imagem para a última, você tinha anéis de imagem refletida. Que legal. Esse aqui é um outro projeto, não sei como que ele é. Esse é um outro projeto, um projeto de live cinema ou de cinema editado em tempo real. Então são muito do nosso trabalho. No momento que estava discutindo isso com a Renata aqui hoje, um movimento chamado live cinema, né? Você, em vez de fazer o cinema gravado, você tem lá o diretor, a mesa de corte, e as cenas são feitas ao vivo. Isso é feito como cinema mesmo. Começa uma cena aqui num lugar, aí o cara corta, em outro lugar da tela, tudo ao vivo. E de repente isso se aproxima tanto do teatro para alguém, sabe? Qual a fronteira então entre o teatro para alguém e o live cinema? Também não sabemos. Então também isso é legal de discutir. Aí tem muito essa questão da domesticação da tecnologia, né? Porque de uma certa maneira esse trabalho de live cinema é possível se você tem, na verdade, mais do que um editor de imagem, quase um DJ de imagens. É um cara que começa a ter uma habilidade específica de aquele trabalho de montagem cinematográfica feito ao longo de 2 meses, 1 mês e meio, dependendo do filme, 6 meses, um ano, é feito baseado numa super habilidade, uma convivência diária com programas de edição, né? Eu acho que se boa parte dessa tecnologia não fosse domesticada, né, dentro dessa lógica do personal cultura, né, que é transformar toda essa tecnologia numa coisa que você leva para casa e não sei, todo mundo tem um laptop, tem um iPhone, isso vai criando uma habilidade. Aí vem as criancinhas que fazem tudo lá com 5, 6 anos, dentro da lógica né, de edição e editam, né, e os telefones têm editores de imagem, né, eu acho que essa habilidade, essa possibilidade, ela surge pela domesticação também da tecnologia. Né?
complementar o que o João está falando, a tecnologia, hoje todos os celulares têm editor, câmera, mas acho que a coisa da exibição, da formalização do material, para exibir, para fazer essa arte e tecnologia, enfim, ela, como é que está isso quanto a valor? Ela está barateando? Como é que ela está isso hoje em dia? Porque a coisa da captação, aquela coisa, enfim, ela tem sido barateado. A 5D veio aí, a 7D, mas a coisa da exibição, ela ainda tem a dificuldade de som, como é que é isso? Você está falando especificamente dessas Da situações exposição de live que você streaming? tem feito. Uma coisa de arte e tecnologia, de software que você trabalha, isso é muito caro. Como que é isso? Sinceramente, em termos de software, depende. Você pode baixar um software, craqueá-lo e usá-lo, você pode comprar e pagar para todo. Ou você usa software livre. Eu acho que, na verdade. Pagar para todos só para si, os campos. Você vai, olha, para quê? Não, sim, mas. Faz sentido pagar para Claro que não, mas estou dizendo, você tem essas possibilidades, né? Eu não pagaria também, mas de qualquer maneira, não pagaria, nunca paguei, mas de qualquer maneira você tem situações diferenciadas. Por exemplo, você tem um software como Isadora, que é um software desenvolvido por um pesquisador que trabalha junto, aliás é uma coisa interessante para vocês olharem, um grupo de dança e produzindo imagens junto com, para os espetáculos, mas não vídeo cenário para os espetáculos. Ele está produzindo imagens que interagem com os bailarinos no momento do espetáculo. Então, e esse software, por exemplo, é pago, mas ele não é caríssimo, entende? Você sabe que esse dinheiro vai reverter para a pesquisa de um cara que é independente, que não é um Adobe da vida. Isso é uma outra coisa. Você tem projetos que são desenvolvidos colaborativamente hoje na rede, você pode trabalhar através deles. Então, acho que a tua pergunta está respondida de saída, né? Que dá para trabalhar com tecnologias que estão disponíveis. Você não precisa gastar. Você falou da 5D, da 7D, não são câmeras, não são caríssimas, não era o que era uma beta antigamente, não foi uma PD, né? Não é isso, mas ao mesmo tempo você pode trabalhar com a câmera do seu celular e trabalhar com linguagem que não precisa gastar muito. Posso começar então com... Só dentro dessa pergunta, eu me lembro de uma curta-metragem que eu via, que era genial. Era um curta italiano. Curta era o seguinte, o cara marcava, chamava os atores num anúncio. E aí os atores chegavam, isso já era o curta, eles chegavam em frente a um portão eletrônico com câmera, e aí os caras estavam lá dentro e falavam assim, tipo, pois é, eu vim aqui fazer o teste, pois é, pode começar o teste. E aí eles gravavam na câmera do porteiro eletrônico. Os atores faziam o teste no meio da rua. E aí tinha uns atores que davam um ataque, assim, tipo, né? Falavam, porra, eu não ganho nada, minha vida é uma foda. Eu entrava no curta. Entendeu? O curta foi todo gravado na câmera do porteiro eletrônico. Tem gente de câmera de rua também. Eles já estavam participando do trabalho, não era teste. O teste já era o trabalho. Mas uma questão que eu acho que a gente... Só pra gente, acho que amarrar a questão do digital, que é o nome da mesa e o que eu acredito sempre, todo mundo falou sobre, tergiversou um pouco, eu acho, em volta de uma questão que é a central, eu acho que eu queria começar esse debate por aí. Que é a seguinte, quando a gente fala de digital, a gente fala de dígito. O que é um dígito? Dígito é o 0 e o 1. Então, quando a gente começa a falar de digital, a gente passa a parar de falar de coisas físicas, de átomos, né? Todos nós, orgânicos ou não, e passa a falar de dígitos. Então, nós todos somos representados, nós todos, os softwares e qualquer outra coisa, somos representados por zeros e uns recombinados infinitamente. E aí, a gente pode lembrar do Matrix, lá, com os zeros e uns passando, que aquilo lá faz um virtual, e aí isso traz algumas naturezas para o digital, que é o quê? Recombinável, eu pego os zeros e uns e recombino com outros zeros e uns, e aí a gente pode ter essas imagens que a gente já mostrou, a gente pode ter, enfim, essa mesa aqui, quando ela passa a ser filmada, passa a ter uma outra natureza de avatar, a gente pode mexê-la facilmente, que não é no mundo real.
Na música acontece como? A música passa para ser um som e passa a ser zeros e uns. Então você consegue começar e etc. Desculpa. Embora você chegue no zeros e uns. Sério, um é sim e não é som e silêncio. É tudo Exatamente, igual, sim, né? sim, sim. É, E aí a gente passa, chega, passa. e a gente chega na imagem, etc, etc. E aí quando a gente chega no teatro, e aí é que é o nosso valor hoje, a gente consegue, através dos zeros e uns, relativizar a presença. E aí é a questão a gente consegue se conectar de longe. Eu vou chegar lá. E aí eu quero provocar, porque eu sei que o Cláudio tem um pensamento nesse sentido, e aí passo essa provocação do dígito, de pensar no digital nesse sentido, que é o seguinte, o ator pode ser um avatar. E aí a gente começa a falar de teatro com uma outra perspectiva que não é um corpo, uma câmera. Eu acho que o teatro para alguém quer chegar lá, talvez, assim, com um ultra decidido lá na frente. Física quântica de ponta já pressupõe a possibilidade de sermos nós avatares de algo. Claro. Mas enfim, eu acho que aí o que eu queria colocar aqui, 2 minutos, é entender, na verdade, a questão digital como a maior porra-louquice da história da humanidade. É uma revolução tecnológica, aparentemente igual a qualquer outra, na verdade igual a qualquer outra, só que a velocidade com que essas questões que o digital está trazendo criaram uma situação que interfere na realidade de absolutamente tudo aquilo que a gente faz em qualquer circunstância. A bagunça que está se delineando, se vocês pararem para pensar que foi no Facebook e no Twitter que em 18 dias derrubaram o ditador de 30 anos no Egito, porque justamente em cima de uma questão que você falou muito, que você falou aí, você ficou dialogando entre a ideia de suporte e território, mas você caiu para o território. O suporte não tem sentido mais nenhum nesse sentido. É território mesmo, ou seja, a rede social, os espaços de encontro, a possibilidade das ideias se juntarem, a possibilidade de circulação de novas possibilidades, etc., numa questão absolutamente maluca, fazer com que o povo do Egito se junte. Não é nem ponto egípcio, porque foi uma cascata da Tunísia para o Egito, do Egito agora para o Iêmen, para o Bahrein. Presta atenção no que está acontecendo. É uma revolução fudida, absolutamente construída inteirinha numa nova, eu vou botar 50 aspas aqui, numa nova mídia que não pertence a ninguém, que não tem dono no sentido proprietário, não tem editor que vai dizer, olha, não, isso aqui sim, publica ou não publica. O que eles fizeram? A primeira coisa era tentar fechar a internet, tentar parar a internet, porque era ali que se estava construindo, nesse território. Existe uma coisa absolutamente mágica na internet, uma mudança de absolutamente tudo aquilo que a gente faz. Eu estou falando disso porque acabou de acontecer, mas é a eleição do Obama. A eleição do Obama é uma coisa absolutamente miraculosa, absolutamente improvável, impossível. Não é o Obama ganhar a eleição contra o Bush porque qualquer poste ganhava. É ele ganhar da Hillary dentro da estrutura do Partido Democrático americano. Essa é a loucura. Aquilo era uma coisa ganha. Família Clinton, voltava o feudo Clinton, donos do Partido Democrático, donos da situação. O Obama era um cara correndo por fora, era uma possibilidade para daqui muitos anos. Então, essa questão da internet revolucionar absolutamente tudo, eu peguei logo política, porque são as coisas que estão acontecendo, né? Aqui no Brasil, curiosamente, vai aparecer, estou aqui prevendo, vai aparecer municípios, prefeitos que vão entender a internet e vão virar a cidade pela fora. Já tem algumas experiências, mas vai acontecer no Brasil cidades que vão se virar do avesso, de perna para o ar, por conta, na hora que um político desse, para o bem ou para o mal, hein? Porque também não significa que, eu não estou querendo fazer apologia da internet como coisa boa. É uma ferramenta infernal, e como ferramenta infernal, pode ser boa e ruim.
Então eu vejo, eu acho que essa é a questão que está por detrás um pouco do que o Lucas provocou aqui. E na questão, por exemplo, do cinema, pegando por aí, eu presto um pouco. O cinema é uma coisa que é fácil de olhar a história do cinema, né? Você tem 100 anos e e o cinema foi usado como massa de manobra política durante muito tempo. Eu, quando era moleque, via filme de mocinho bandido e o índio era sempre, o mocinho era sempre, matava índio. Era um cara em cima do cavalo que ia lá conquistar o oeste. Era o desenvolvimento pré-sal. Mais ou menos a mesma coisa. É o desenvolvimento como mote de vale tudo, vale o que a gente tem que fazer, mata índio, avança na frente. Mas foi usado para levar a cultura americana, a hegemonia americana para o mundo todo, o cinema americano. É isso que é Hollywood. Mas se vocês olharem o que está acontecendo com Hollywood agora, nos últimos 20 anos, tem uma série de filmes que nascem no âmago de Hollywood e que são absolutamente revolucionários em relação ao que está acontecendo, a essa lógica do sistema. Se vocês olharem um pouco, vou falar alguns aqui. Guerra nas Estrelas. Você se lembra? O que estava por trás de Guerra nas Estrelas? Guerra Fria? Não. Por que aquilo tudo acontece? Comércio. Tinha lá um produto qualquer lá no planeta lá, que era comercial. A briga era comercial, era discussão política. É uma crítica a essa maluquice do comércio. Comércio, pilar de sustentação da lógica americana. Se vocês pegarem, sei lá, Beleza Americana, né? Beleza Americana, filme que ganha um Oscar, onde o único cara legal é um moleque traficando droga e um pilantra, cara sacana, filha da puta, é o coronel com a sua identidade completa, que mata a mulher está viva, mas ela não abre a boca, tem aquela coleção de armas, que é um culto americano, e esse cara totalmente no armário sexualmente, sem saber que porra ele é, colocando um tenente-coronel do sistema americano, da Marinha Americana, acho que era da Marinha, que mal resolvido sexualmente, uma crítica fodida, você ganha o Oscar, que é um prêmio dado pela comunidade, mais careta, teoricamente, muito louco prestar atenção. Se você olhar o Poderoso Chefão, estou falando só de filme de grande bilheteria, Poderoso Chefão, não é Bruxa de Blair, essa é uma aposta. Poderoso Chefão, a história do que acontece a história política americana, que acusa num filme de grande sucesso mundial, que acusa a ligação entre a máfia americana, a máfia siciliana e a morte e o assassinato do Papa, uma coisa que tinha acontecido há pouco tempo atrás, uma coisa relativamente recente, a morte do João Paulo II. É outra coisa. E aí eu quero avançar para onde eu quero trazer, eu estou dizendo, já vem acontecendo isso. E agora o último grande filme, e tem Gangues de Nova York também, que é importante olhar. Gangues de Nova York é uma loucura mostrar como tem o lado italiano que o Poderoso Chefão tem, e a Gangues de Nova York é o lado irlandês, a loucura irlandesa. Avatar é o fim do cinema, uma provocação, ou o que é o Avatar? O que é o ator nessa história de Avatar? É o fim dos atores, né? Porque esse cara inventado tem uma série de possibilidades que se delineiam agora. Porque esse cara, esse ator inventado, esse Avatar, que é capaz de fazer coisas, tudo que ele quiser, num grau de realismo absoluto,
não tem mais, você não sabe mais o que é, o que não é. Mas este filme, ao mesmo tempo, introduz esse negócio todo, mas coloca o herói, eu estou botando uma coisa política e uma coisa da revolução em si. Coloca o herói do filme, ele não é contra a sociedade americana, ele é contra a humanidade inteira, ele é a favor dos não humanos, ele é a favor de uma outra cultura que não tem nada a ver com a humanidade. O herói do filme que mais dinheiro fez em Hollywood é um cara que não existe e que é contra o sistema americano. De novo, o coronel, aquele troglodito, aquela coisa terrível da República. Então, o que significa essa possibilidade que agora se abre para o cinema, que veio, por um lado, politicamente construindo uma nova, essa é a minha tese, construindo uma nova ocupação de quem, que não é mais o American Way of Life que está sendo colocado nessa coisa, está cheio de gente que discorda muito, isso é uma bela provocação, mas eu acho que está vindo uma revolução que está acontecendo, na minha concepção, é o amadurecimento da revolução hippie dos anos 60, e esse momento, o que significa o Avatar no seu sentido mais profundo, no seu sentido bits e bytes, de que a realidade do que está acontecendo hoje no planeta tem que ser entendido através da revolução que a cultura digital está trazendo para o mundo. E nesse sentido, todas as perguntas, o que é teatro, o que é o cinema, eu acho que estão embutidas nessa provocação, nessa convergência aqui. Quando a gente fala na direita do mundo, né? A gente fala no autor, propriedade sobre a obra, lá. E aí a gente pensa na internet, no que a gente já tem como hábitos de todos nós, a gente pode muito bem fazer um texto junto, a gente pode fazer muito bem colagens de fotos, tem filmes juntos, muito facilmente, colaborando com mil ferramentas que existem. Mas quando a gente fala em presença, teatro, teatralidade, eu queria colocar essa questão para todo mundo. Como que a gente pode fazer junto? Como que a gente pode tirar, assim, eu não sou um senador desse negócio, temos uma estimação coletiva. Eu acho que aí é um pouco a questão que a gente está se propondo a fazer. Um texto a gente consegue, vamos encenar esse texto, mas aí essa encenação, o jeito que eu vou interpretar vai ser autoral. E aí se a gente quer, não que não possa ser, ok, mas se a gente está querendo pesquisar coisas novas, o novo é multi-autor, é o remix de autores. E aí a gente pode fazer isso pensando na presença, no dígito, nas combinações, no grátis, etc. Enquanto ator, eu fiquei muito interessado nos exemplos que você citou, o Fábio citou, do Stefan Zweig. Exceto pelo fato de ele não utilizar atores, que ele prefere trabalhar com não atores, né? E eu, enquanto ator, também fico pensando assim no trajeto do ator, né? Que, enquanto a arte, porque para mim o que mais me interessa enquanto eu estou atuando é que ele é um cara que joga bola, né? Ele gosta de estar jogando bola, né? E de passar para os colegas e de ver a torcida. Enquanto ator eu me sinto assim muito gostoso. O público. Não, a torcida. Acho que o problema com essa profissão, com essa função, ator, acho que esse ator que a gente fala muito ainda hoje, que as pessoas estudam e que desejam ser atores, está muito relacionado ainda a uma função que foi talvez ao último paradigma da ideia de ator, que é do século XIX. Aí é complicado, porque a pessoa acha que tem vocação para ator, movida muito na possibilidade de viver outras experiências quase como um cavalo de umbanda, né? O cara acha que vai ter. Isso é vendido até hoje por muitos diretores, muitos criadores, mesmo embutido em concepções contemporâneas. Eu vejo, às vezes, conversando com diretores de
extremamente inteligente, quando vai para a questão da função cênica, da presença, daquele que está presente, que às vezes vai para esse lugar de novo. E aí não tem jeito, porque ele se coloca, esse ator do século XIX se coloca no mesmo lugar de um objeto, de uma ferramenta. Então, se ele é uma ferramenta, outra ferramenta também pode ficar no lugar dele. Muito diferente. O performer ele é em si o criador, né? Ele é em si uma potência criativa. Ele, na verdade, ele tem autonomia na obra, mesmo que tenha outros colaboradores. Então, assim, esse não pode ser substituído por nada. Mas qual é a diferença para você assim, do diretor e do performer? Não, o diretor também no sentido clássico está na mesma, pode estar na mesma função, uma função dependência de ser um organizador, né, das ferramentas. Só que o diretor ele se salva ainda hoje porque ele organiza ferramentas tecnológicas ou humanas. O ator ele se propõe a ser uma ferramenta humana. Né? O performer não, ele é em si o criador. Ele se coloca como imagem, aquilo que aparece e aquilo que pensa e planeja. Não aquilo que representa algo. Né? Não representa nada, ele é aquilo que está acontecendo. Ele realiza uma ação, ele não necessariamente tem nenhum preparo físico. Não, ele não tem uma técnica específica preparada para aquilo, porque na verdade a técnica específica está relacionada com um tipo de expressão que ele naquele momento se propõe a colocar. E necessariamente tem uma técnica. Então você tem um cara maravilhoso que eu achava que fazia uma performance incrível em Nova York, ele era um negro muito magro, e ele botava a roupinha de super-homem e ele rastejava a Broadway inteira. Entendeu? Então assim, tipo, o impacto disso dentro dos signos da cultura americana, na única rua curva de Nova York, né, cercado da onipresença do poder visual, né, da autoestimulação do império, tem um cara negro, famélico, que podia estar sendo pisado, tem risco, né? O sistema de representação é um sistema viciado. Passando na frente de todos os teatros. Passa na frente de todos os teatros, de todas as tradições, de todo o desprezo ao negro nos Estados Unidos. Ele está realmente ao resto do chão, andando com a roupa de super-homem. Então, isso é uma performance. Quem bolou isso? Ele. Qual o preparo específico? Ele tem que ter preparo. Porque rastejar uma Broadway não é mole, não é assim, tipo, amanhã eu vou rastejar a Broadway. Vai ser simples, né? Vai ser difícil, entendeu? Então, assim, agora, a questão do ator é que não adianta se a gente botar vídeo, projeção, tempo real, holografia, se na verdade o teu desejo é ser uma ferramenta. E como ferramenta você pode ser substituído, e aí vem essa questão da criação de um avatar, né? Ok. Agora, no sentido da performance, não tem um avatar, você tira o artista. Aí não tem nada, você tem só a grafia do nada, do vazio. Né? Projeto de intervenção, né? De intervenção urbana, de intervenção numa instituição de arte, seja um museu, uma galeria, seja desde os anos 60, não, uma coisa nova, mas acho que desloca completamente, quer dizer, ele desmistifica completamente, muda, deixa de ser uma representação de algo, ou de alguém, ou da vida de alguém, da história de alguém, para ser para criar um impacto direto com relação às pessoas ou em torno do que está reproduzido. Sim, eu acho que tem diferenciação ainda de comunicação forte, assim, tipo, eu acho que quem está nos vendo na internet aqui tem uma diferenciação de nós aqui. Eu acho que essa relação é diferenciada. Quando se falou aqui da ideia de que nós todos somos frágeis ao mundo que está tudo ele sendo controlado por aquela relação digital, de 0 e 1, parte. Nós que estamos aqui, não. Nós somos uma comunidade nesse momento, nós nos
nos suportamos. Mas eu não disse controlado, não. Não sei, mas então não é controlado, mas assim, existe um sistema, quase toda a nossa vida se interfere por isso. Isso é o digital, do ponto de vista macro, né? É uma coisa que a Carmela. Digital é uma condição de extensão da possibilidade, inclusive de explodir com a realidade do ator, do cinema e do sucesso e do mundo dos negócios e do mundo e tudo mais. Por exemplo, é libertário ou não? Pode não ser também. Agora, por exemplo, na música, a minha tese aqui, que os músicos às vezes estão oferecendo é possível, na minha cabeça, que apareça um maluco suficientemente maluco que seja capaz de codar uma sinfonia do mesmo patamar que Beethoven foi capaz, surdo, de escrever os quartetos mais brilhantes do tempo. Ele não escreveu uma sinfonia completamente surda, ele escreveu os quartetos, mas não precisa ser surdo. Se codar não só a música, mas a interpretação da música, ou seja, e depois você ter aquilo sonorizado de forma que as imperfeições do swing também estejam codadas. A respiração, a falta de fôlego, o suor, a emoção, as eventuais... Eu descobri isso um pouco assim, nos anos 80, né, todo mundo que queria mixar em Los Angeles. Vou gravar um negócio aqui, tinha 2 estúdios de 24 canais em São Paulo. No Rio tinha meio. E aí o cara gravava e pegava aqueles rolos de fita e ia mixar em Los Angeles. Aí vinha todo mundo com a música tudo certinho. Descobriram as máquinas do osciloscópio, tirava as máquinas que tiravam as imperfeições. E eu descobri que as imperfeições eram o swing. O swing é um monte de erros, de equívocos, de erros. Agora, o que eu estava querendo colocar é o seguinte, é que a coisa do artista, do cara que concebeu, por exemplo, Beethoven, esse povo que escreve música para orquestra é uma loucura hoje em dia, então é uma doideira. Porque não tem orquestra para tocar, o cara escreve, fica na gaveta, bota aquilo lá no país, é um negócio que escreve. O que é um instrumento, se não o desenvolvimento de tecnologias que levam a sonoridade? O fagote, por exemplo, é uma sonoridade muito específica que é fruto de anos e anos e anos, anos de pesquisa para chegar no fagote. É uma coisa curiosa que os instrumentos, depois que chegam num determinado ponto, não desenvolvem mais. Eu nunca entendi isso. O arco do violino leva 900 anos, depois para e é assim durante 400 anos o arco do violino não chegou mais. Mas cada instrumento é uma sonoridade. Hoje você tem todas as sonoridades. Você tem um violino, entre o violino e a viola, você quer fazer um instrumento entre o violino e a viola, você faz. Você faz uma viola com sei lá, com a terceira corda, o registro aqui na ponta sair diferente. Você faz o que você quiser. E o som sai tão bom quanto sai o som de uma viola de verdade. Esse negócio que a compressão matou. Hoje você sabe que eles já inventaram o descompressor, ou seja, não sei. Você consegue ler. Quer dizer, você primeiro, como uma menina de 10 anos que conversando com outra, fala assim, você não sabe o que eu descobri na garagem, que negócio maluco, sabe? Parece um computador, tem umas teclas assim, só que é uma mistura de computador com impressora, que você põe em papel e você bate, e precisa, e sai tudo escritinho. Então inventa para desinventar. Não, mas não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que hoje já, por algoritmo, ou seja, por software, você consegue ler numa matriz digital, portanto, comprimida, que é a crítica que se faz da música comprimida, é a falta de qualidade. O LP era muito mais qualidade, não sei o que. Não, eu falei. É isso que eu falei. Não, eu sei que não foi. Não é isso que eu falei. Eu sei que tem uma confusão, mas o que está acontecendo é que por algoritmo, ou seja, pela cultura digital, você consegue hoje ler, você lê a informação que vem num CD ou num MP3 e conseguir, por algoritmo, entender o som original que foi comprimido e reconstruir isso para botar de volta na tua caixa de som exatamente o som que você tinha na origem. E tem mais, esses softwares fazem, se você disser que vai tocar nesta sala aqui,
se é que tem cortina, enfim, dá a geografia da sala para o computador, ele reproduz com as correções necessárias para você ouvir exatamente como foi tocado no estudo original, ou seja, a crítica de que a máquina tirou o sentimento está eliminada, ou seja, há possibilidade de que apareça um maluco suficientemente maluco para escrever uma sinfonia e interpretá-la inteiramente de uma forma extremamente emocional, inclusive na personalidade do trompista, que é um instrumento, que é um cara que tem batimentos cardíacos fodidos, porque ele não sabe que nota vai sair, a probabilidade de sair outra nota do que aquela que ele está tocando é muito grande. Então ele morre de medo e ele é um cara nervoso que você pode embutir isso no som. Como você poderia também embutir a coisa, construir o avatar cinematográfico do cinema, ou construir esse personagem, e daqui a pouco os robôs, por enquanto, eles andam assim, mas daqui a pouco eles podem não andar mais assim, e construir a possibilidade de uma coisa ser encenada, a holografia, o cinema holográfico, construir um personagem que está aqui na sua frente e ele não existe em lugar nenhum e ele tem vida. Afinal, 2001 brincou com a ideia, tem muitas brincadeiras com a ideia da máquina com alma, tem um cara chamado Kurzweil escrevendo isso, mas qual é o limite? Esta eu acho que me parece a questão Drux desse negócio, que porra é essa? Para onde estamos indo? Eu acho que, na verdade, toda essa possibilidade em música, acho que não substitui o músico, a performance na hora. Porque, por exemplo, o que ele falou sobre a coisa do avatar. Se você não tem o artista, você tem um vazio completo ali. Você não... Por quê? Porque isso, o software poderia colocar a personalidade do músico e ele ficar nervoso porque a mãe dele morreu e ele tocar esquisito. Isso pode ser codado. Ah, mas você é codado como? Codado. Bota no código, a máquina toca. Mas uma questão de sentimento, uma questão de como executar? Sim. E como a execução em si. A execução, não, espera um pouquinho. A execução em si é o seguinte, o código significa que você escreveu uma partitura e interpretou ela. O sopro do fagotista está enfiado aqui, você vai ouvir o sopro do fagotista do jeito que foi escrito. Isso pode ser feito. Agora, eu tô projetando uma coisa no limite. Aonde é o limite dessa questão humana ou não humana? O problema é que o erro do performer é qualidade. Exatamente. E a máquina ou o programador não fazer isso. A questão que ela está colocando é que o performer, você falou do performer e do ator. Então, não temos outro nome para não era o músico. É o músico. Essa é a diferença do músico performer e do músico. O músico, nesse sentido, é o que o Cláudio está falando. É bem possível. Mas o performer não. Por que não? Porque justamente aí existe o risco, o real time, ali, não o risco codado anteriormente, construído e colocado. É o risco real time. O cara vai jogar com um estado de coisas que é completamente imprevisível. Você está jogando com o imprevisível codado. Essa frase é forte. O imprevisível pode ser codado e o pode. Claro que pode. Inclusive, aí a gente está perto. Se você olhar um pouco do ponto divino. Não, mas não é isso não. Se você olhar um pouco para o que a física quântica está dizendo, aí descobrindo que uma frase clássica é uma borboleta voando aqui interfere nos ventos da Austrália, isso poderia ser código. Mas o acaso é uma coisa fora do código? Fora da possibilidade do código? É o que você está dizendo. O acaso é um código que você não tem. Quem? Eu não tenho, por antecipação eu não sei. Por isso que ele chama acaso. O software ele pode rodar esse dado. Ele pode rodar esse dado. Esse é o personagem do software. Deixa eu propor. Existe economicismo, existe tecnomicismo.
né? Ou seja, é quando a gente acredita que um sistema comporta tudo. Não é isso não. Eu acho que a gente vive, muitas vezes, são explicações, ou seja, a gente pode explicar todas as nossas relações por um aspecto tecnológico. Não. Ou econômico, ou também acho historicismo, eu não estou pela história. Eu não estou defendendo Isso não comporta tudo. O tecnicista. Eu estou dizendo para você que isso que você está vendo no pode ser rodado, pode. Eu estou dizendo para você o seguinte, não é brincar de Deus nem nada disso. Vocês, por exemplo, eu posso escrever uma Pensando aqui no Malamé, eu gosto de estudar a poesia e fico com dúvidas sobre essa frase é forte. O acaso pode ser codado. Então deixa eu te dizer, mas pode ser codado. A pergunta é a seguinte, mas se for codado não deixou de ser acaso, caramba? Deixou de ser acaso. Não, porque o código não precisa ser aquela coisa idiota que 1 mais 1 é 2. Não é assim. Você acredita no sistema atômico? O seguinte, joga, alterna ele com o intervalo e tal, você realmente não sabe o que ele vai dar. Mas então, não é nem isso não. Você pode ter, em princípio, o seguinte, a situação política codada por trás da interpretação da Não é música. acaso. Os gregos deram um nome que eu gosto muito para a atividade da invenção, que todos nós temos, independente de artistas ou não, que é a poiesis. Sim. E eu acho que realmente tudo é possível a partir da invenção. É curioso que o mundo científico, na verdade, vive da criança que fantasia. E, na verdade, é tudo que uma criança fantasia e que vê a possibilidade dessa fantasia ser tornada realidade, o ser humano já mostrou que ele vai atrás disso, né? Ou seja, a partir do momento que ele leu ou alguém contou uma história, ou ele mesmo fabulou uma história sobre um avatar futuro de um ator que fosse não um ator mais e que tivesse uma série de circunstâncias sonoras, né? Se fantasiar isso, essa história for sendo contada, alguém vai desenvolver essa fantasia. Eu acho que esse poder de construir sobre o vazio, construir sobre a imaginação, é um pouco a história da nossa civilização, né? A gente, ou da espécie, né? Assim, tipo, praticamente tudo isso. Em cima desse argumento que você está falando, quem diria que isso aconteceria, quem diria que nós andaríamos debaixo da água, passaríamos uma coisa, quem diria que num show pela ecologia apareceria o ex-presidente numa imagem holográfica em Tóquio. Não, quem diria? Várias pessoas ficaram fantasiando isso durante um tempo. Essas pessoas cresceram um pouquinho, se tornaram matemáticos, físicos, e foram descobrindo formas de construir. Ninguém escreveu a internet antes da existir, nem chegou perto. Ninguém. Ela não foi nem ficcionada, nem de longe imaginada, e é por isso que ela existe, porque senão nem teria bloqueado. A intenção de comunicação foi sempre inerente ao ser humano. Ou seja, a televisão veio por essa forma. Mas a televisão existia antes. Mas para mim, por exemplo, ninguém intuiu a internet. Já intuíram mas foi inerente. Sempre foi inerente ao ser humano comunicar. E quer comunicar com o outro. A solução final foi a internet. Sim, mas eu estou dizendo, a internet não pressupõe uma teoria, uma técnica, um projeto e uma captação de recursos de fazer internet. A internet não nasce assim, a internet nasce da porra louquice. Não. O exército americano nasceu finalidades específicas. Não é errado. Sim, o projeto Não é isso. Não é isso não, Escova, deixa eu te contar, não é isso não. Assim, o que existia nesta versão, que não é a internet, existia uma pesquisa americana do exército com o meio acadêmico americano para construir uma comunicação para ferramenta de hegemonia política, de domínio. Esse sistema foi hackeado, por um cara chamado Tim Berners-Lee, que é um maluco, que
que fez o www, que todo mundo sabe que é World Wide Web. Este protocolo www é o que permite a internet ser universal e sair do domínio. Você acha que o exército americano, na boa, o exército americano inventou a internet, essa que a gente usa? Não foi. E se eles soubessem que seria possível isso, eles teriam fechado essa merda e não deixado esse negócio existir. Isso é a coisa mais anti-americana que pode existir. Então isso foi um vazamento. Tinha alguma coisa semelhante, mas não era a internet. Ela não era universal e não pretendia ser. O que faz a internet acontecer é uma porra louquice absolutamente. Não tem nada a ver com o mundo científico tradicional, não nasce nas universidades. Todo mundo que inventa essas coisas pula fora da universidade. Todos, inclusive, para o bem e para o mal. Bill Gates, os meninos do Google, todos esses caras pulam fora da universidade porque mergulham nessa história da internet. Facebook, tudo é feito por moleque dropout do sistema. Então, essa maluquice que vem, que está por trás da internet, eu acho que é uma coisa que se deve prestar muita atenção. Ela não nasce dentro do sistema. Se ela nascesse no sistema, ela seria proprietária. Imagina se alguém não queria ser dono da internet. Eu gostaria de aproveitar um pouco do que foi falado agora para repetir uma coisa que eu sempre falo no chão, para palestrar, que assim, hoje temos na mão instrumentos que nunca tivemos, né? Temos o Ustream, temos o Steam TV para fazer streaming grátis, a gente tem o YouTube, tem o Google, tem as redes sociais, o YouTube. E isso me inspirou muito quando eu pensei na década de, acho que foi na década de 60 ou 70, o Ciro Meirelles aproveitou as garrafas de Coca-Cola que estavam em circulação, porque você toma a garrafa, toma Coca-Cola, a garrafa volta para o barzinho recicla essa garrafa, eles voltam para a Coca-Cola, eles enchem de novo e assim a garrafa vai circulando. Aí o Ciro Meirelles pegou uma garrafa de Coca-Cola e começou a escrever "Fora Yankees". E botou de volta no barzinho e começou a circular um monte de garrafa com dizeres contra a Coca-Cola, contra o capitalismo, contra, né? E hoje, mais do que nunca, nós temos todos esses instrumentos na mão. Para vocês, artistas, e todos os artistas que estão aqui, fazer a própria revolução, a revolução que o Bravo tanto inspira a gente de fazer uma coisa maluca, revolucionária, algo que transcenda o senso comum, né? Algo que saia do círculo que a Coca-Cola pensava em usar a garrafa só para conter o líquido e fazer dinheiro. Não, ele pode fazer arte, né? E eu acho que a gente, já para alguém assim, modéstia à parte, está tentando aproveitar esses instrumentos, a gente gostaria de servir como inspiração para todos, né? Como? Talvez eu acho mais bonito a fala do Fábio Ferreira foi essa, de dominar esses instrumentos a nosso favor, né? Como é que não adianta, se eu dominar esse aparelho aqui, tanto quanto de canetinha, eu conseguir escrever bem com isso daqui, de repente eu faço uma coisa incrível. A câmera, né? A câmera de vídeo era a extensão do teu olho, eu falei, não, é a minha caneta. Era uma escritura, né? Quando eu falo de codar música, eu tenho que ser interpretado. Não tem como. O cara escreve música, o outro toca quando ele não toca. Isso é diferente da coisa. Não precisa ser escreve, você não você fala, você não precisa de um intérprete necessariamente para a poesia existir. Isso é outra história. Eu estou falando de uma possibilidade da música, porque a música é uma coisa que nem sempre quem escreve toca. Está cheio de músico performático. Não tem partitura, nem sabe ver partitura e toca uma música maravilhosa. Mas eu estou dizendo o seguinte, que esse cara que toca tem que internar. Tão poucos os músicos que têm uma técnica instrumental suficientemente boa para não ter que penar o seu instrumento. Eu acho que não existe, todo mundo pena o seu instrumento. Para chegar é uma encrenca. Eu falei da trompa, que é a encrenca maior que existe. Agora, é possível que este músico
ser humano que tem a música no seu sangue, na sua inspiração, na sua alma, na sua essência, seja capaz de codar, de vencer, de romper com essa barreira entre o artista e o técnico. Essa grande barreira estúpida que o conhecimento humano criou entre humanas e exatas, que são uma das coisas mais idiotas que a universidade inventou, dividir o conhecimento em disciplinas.